Olá! Neste semestre iniciamos com uma nova atividade, Práticas Pedagógicas, que está relacionado então aos cursos de licenciatura. E é sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que em práticas pedagógicas nas disciplinas de vocês, algumas delas apenas está como prática pedagógica e ela vai ter só o quê? 3 coisas: teleaula, avaliação virtual, conteúdo web. Daí ela segue normalmente. Outras disciplinas, como prática pedagógica, vão ter um trabalho, vai ter um portfólio para ser feito. É sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo, nesse tutorial. Lembrando que sobre o projeto de extensão, nós já fizemos um tutorial e já está aí circulando no YouTube. Bom, primeira coisa a fazer é a leitura do manual, evidente, né, para que você tenha aí uma noção melhor de algum detalhe que possa aparecer. Então, essas práticas pedagógicas no contexto educacional, elas aparecem para os cursos de licenciatura e pode aparecer também para a formação pedagógica e para a segunda licenciatura. Ficar atento quem está também nestes cursos. Bom, a prática pedagógica para a extensão. No decorrer do seu curso de licenciatura, você terá disciplinas de práticas pedagógicas, cada qual com uma proposta específica. Em algumas dessas práticas pedagógicas, a carga horária está dividida entre as atividades de prática pedagógica e atividades associadas à extensão curricular. Nestes casos em que a carga horária de extensão curricular, você obrigatoriamente desenvolverá as atividades correspondentes ao componente curricular e um projeto de extensão, devendo preencher as informações correspondentes às duas atividades no relatório. Quando estiver cursando uma prática pedagógica que não tem carga horária de extensão curricular, você desenvolverá apenas as atividades correspondentes ao componente curricular. A elaboração do relatório final de atividades extensionistas e práticas pedagógicas consiste na consolidação de todas as informações do template PDCA, que é um arquivo que fica aí no portal de vocês, lá no portfólio. Caso a prática pedagógica que estiver cursando apresente carga horária de extensão curricular, o template contemplará os campos para serem preenchidos das atividades específicas da prática pedagógica e os campos referentes ao projeto de extensão. A descrição das atividades e resultados alcançados com as práticas pedagógicas envolve você descrever, então, nomeação da escola em que foi realizada a atividade, descrição das atividades e ações realizadas e o seu depoimento sobre experiências com as práticas pedagógicas. Então, guarde bem, ó, são 3 situações, tá bom? Vocês podem estar, cada um de vocês, nós temos 3 situações. Então, por exemplo, pode ter aluno que precisa fazer o projeto de extensão, e a prática pedagógica. Quando isso acontecer, que tiver as duas, você vai lá no template, você vai preencher o template e vai enviar no portfólio da prática pedagógica. Daí você pega esse template, traz aqui, monta o relatório de extensão. O relatório de extensão é com base no que você fez no template. Tá? Então, eu tenho as duas. Faço a prática pedagógica, preencho o template, envio. Pego o template, faço os ajustes necessários dentro do relatório e envio como projeto de extensão. É o mesmo trabalho, tá? É o mesmo trabalho. Se eu tiver só o projeto de extensão, eu pego o template, eu uso como um rascunho, eu não envio, é só um rascunho, e com base no template eu monto o meu relatório final, ou já monto direto o relatório final, também não é o fim do mundo, já monto o relatório final e envio. E se eu tiver só a prática pedagógica, eu só faço o template, só vou preencher o template. Então, vão ter sempre 2 arquivos, o template e o relatório final. O template para a prática pedagógica e o relatório final para o projeto de extensão. O template preenchido será o documento que você deverá entregar. A entrega individual, mesmo para os cursos do SEMI, e deverá ocorrer via ambiente virtual de aprendizagem, sendo necessário constar a sua identificação no início do documento. Esse documento também já vem com as informações acadêmicas sobre o componente curricular preenchidas e não devem ser alteradas. Então é importante que você leia esses componentes para você alinhar ali o seu trabalho, né, falar aquilo que eles estão mais alinhados com o que está sendo proposto. As práticas pedagógicas e atividades de extensão são avaliadas e, em caso de reprovação em qualquer uma delas, ocasionará na reprovação do componente de modo integral quando ocorrerem de modo concomitante. Então, no caso que você tiver as duas, né, eu tenho que fazer a prática pedagógica e o
trabalho de extensão. Se eu reprovar numa delas, daí já valeu para as duas, né? Reprovei nas duas. Nestas práticas pedagógicas com carga horária de extensão curricular, cada parte do relatório será avaliada individualmente, valendo até 50% do total da nota de cada um. Para os componentes exclusivos da prática pedagógica, ou seja, aqueles que não apresentam carga horária de extensão, a nota corresponde a 100%. Então, quando você tiver só a prática pedagógica, é só ela. Quando você tiver só o projeto de extensão, é só ele. Quando tiver os dois, vão somar os dois. Então, o que acontece? Esse é o template PDCA, você vai preencher os teus dados, e aqui, essas atividades aqui você não altera, tá? Então, é bom você dar uma lida para ver qual que é a finalidade, aqui, se bate com o seu curso, o que eles querem que seja feito, tá? O grande pulo do gato que está aqui nesses projetos é que eles querem trabalhar os Objetivos do Milênio de Sustentabilidade, as ODS. Tá? Então aqui são todas as 17 ODS. Eu me dei, né, o trabalho aqui de selecionar aquilo que tem mais relação com o que vocês fazem. Tá? Então eu peguei a ODS 4, Educação de Qualidade, porque você vai ter que escolher um desses objetivos, né, para você trabalhar nesse contexto. Então, por exemplo, aqui, até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Então, aqui o que acontece? Você pode fazer um trabalho na igreja, ou numa escola, ou numa comunidade, numa associação de bairro, para pegar um grupo de crianças que estão lá na pré-escolar e ajudá-los, entendeu? Você faz um programa de ajuda, de extra classe para essas crianças, faz uma atividade dessa forma, para desenvolver uma habilidade da língua portuguesa, da matemática, sei lá o que for, né? Vocês é que são pedagogos, né? Eu não sou pedagogo. Então, vocês devem pensar naquilo que vocês estudam, o que pode ser para essas crianças. Da mesma forma, aqui sobre habilidades para desenvolvimento sustentável. Né? Então, lê um desses objetivos. Até eu já escolhi aqueles que são mais relevantes, aqueles que são mais possíveis. Porque isso que você vai ter que fazer. Vai ter que escolher um objetivo dentro de uma ODS. Tá? E vai trabalhar nesse contexto. Então, esse é um objetivo. O segundo, ODS 5, é a igualdade de gênero. Por exemplo, né, aumentar o uso de tecnologias de base, em particular das TICs, para promover o empoderamento das mulheres. Então, fazer, de repente, um treinamento, uma palestra, um encontro, né, sobre as tecnologias da informação e comunicação para as mulheres, né, para elas cuidarem, por exemplo, para chamar isso para as meninas, né, as pré-adolescentes e adolescentes, a questão da exposição nas redes sociais, né, que isso acaba virando, sempre a gente sabe disso, né, a gente que é adulto, sabe como isso é ofensivo, como isso pode gerar grandes problemas, né? Então esse tipo de orientação está aqui dentro de um dos objetivos, tá? Você pode trabalhar dentro dessa ODS. E uma terceira ODS, consumo e produção responsável, que tem a ver então com reciclagem, geração de preservação ambiental, né? Reduzir a geração de resíduos, ou seja, essas coisas relacionadas ao meio ambiente, também uma ODS. Então você pode escolher uma ação para trabalhar nesse contexto. Então você vai escolher uma ODS, né? Daí você tem aqui algumas informações que vão ser preenchidas lá, serão preenchidas no seu template. A imersão, que é a aproximação do problema, mergulhar nas implicações do desafio, estudando tanto o ponto de vista da escola ou daquela organização que você está fazendo, quanto do usuário final. Então você faz algumas perguntas para responder nessa etapa. Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição parceiro convive com maior frequência? Quais são as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver? Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente? Necessitará de insumos, recursos financeiros? Qual o período, dia da semana, horário que será feita a ação? Dentro daquela ODS, né? Dentro daquele contexto ODS. Não adianta chegar aqui, porque a escola falta computador, porque a escola tem que reformar, porque chove dentro. Não é essa a questão. Tá? Não vai para esse lado. É dentro de uma das ODS que você escolher, alguma ação que venha a amenizar, que venha a ajudar nesse contexto. A segunda fase é a ideação, que é quando as ideias são apresentadas, né? Então você vai juntar ali várias ideias que podem ser feitas, né? Então você vai colocar ali bastante coisa que pode ajudar, né, a estimular a criatividade, né? Gerar bastante ideias que poderiam ser feitas. E depois disso, ideias para resolver aquela questão de como eu vou capacitar, como eu vou preparar aquelas crianças. E a prototipação é, na realidade, você escolher uma e validar, né? Bom, de tudo isso que a gente viu, vamos nos concentrar nestas ações ou nessa ideia principal.
Tá? Isso você vai preencher aqui. A imersão você vai clicar aqui e vai preencher, né, com os detalhes. Aqui tem aquelas perguntas que eu falei. Aqui na ideação, aqui na prototipação. E aqui faz algumas ideias que surgiram e as anotações. É bem aberto, tá? Aqui não tem referencial metodológico, teórico. Você vai escrevendo o que você vai aí conversando com as pessoas e você vai criando. Bem, no cronograma, colocar o que vai ser feito, desde uma reunião com a direção, professores, falar com os alunos, elaborar material, agendar alguma visita. Então você põe aqui, né, conversar com a comunidade, com a diretoria da comunidade ou da escola. O período você divide, cria aqui por semana, por mês quase não dá, né? Quinzena, né? Vou fazer aqui durante 2 meses, né? Vou desenvolver isso aqui. Primeira quinzena, segunda quinzena, terceira e quarta quinzena. Você simula, não fica criando muita coisa. Faz aí, né? O período 1, 2 e 3 já está bom também, para você se organizar. A verificação é só sim ou não. Você só vai preenchendo sim ou não. Ah, a gente não fez, então põe não. Não tem problema, está aqui porque não tem problema. E a ação, em caso positivo, alguma mudança que houve, né? Senão você, não houve nenhuma mudança. E na ação você vai detalhar. Detalhe o máximo que foi feito. Então foi conversado com a escola tal, foi reunido as crianças de tal idade, de qual série, nesse período, nessa semana, se trabalhou tal conceito, se trabalhou com a família, com os professores. Você põe tudo que você fez, né, na tentativa de contribuir para a melhoria naquela ODS. Tá? Então você aqui descreve. Quanto mais detalhe for, melhor vai ser o seu trabalho. Quanto mais superficial você deixar, mais vai passar uma ideia que você acabou não fazendo nada. Então, seja bem criativo nesse sentido. E nas referências, colocar no mínimo 3 referências de livros que falam sobre o que foi feito. Então, se você trabalhou meio ambiente, pega lá meio ambiente na escola. Se você trabalhou formação básica, põe lá formação básica, né? Trabalho comunitário, coisas que tem tema assim aberto, pelo menos uns 3 livros para constar aqui, tá? Possivelmente a gente acaba nem usando deles, né? Ou nem todos os 3, ou usa um, ou não usa nenhum, mas você coloca aqui a referência, tá? Procura colocar de livros, fica mais legal, dentro dessa formação lá de colocar o autor, né, o sobrenome em caixa alta, né, depois vírgula, o nome da pessoa, o título, editora, tal, e ano da publicação. Então faz aí pelo menos uns 3 para ficar bacana. Esse é o template que você vai entregar e vai postar aqui no portfólio. Tá? Então o template ele vai estar aqui, ó, nesse caso aqui, está aqui o template PDCA e o relatório. Você baixa o template, preenche aqueles dados e cuidado com a data, né? No caso desse semestre aqui, dia 13 de maio, e envia. Você sabe que se você enviar até aqui, o seu tutor vai corrigir, você tem a recuperação. Então não deixa para enviar depois, envia antes para que você possa depois melhorar, tá? Sabendo que você precisa de 6.000 para passar, tá bom? 6.000 para passar. É dessa forma que a gente faz, não é difícil, vai demandar um pouquinho ali de tempo para se organizar e criar uma ideia, mas depois o negócio flui. Qualquer dúvida você nos procure, também fale com o seu tutor e assim você vai conseguir, de uma maneira bem ágil, né, conseguir fazer algo relevante para a comunidade. Um forte abraço a todos e bom trabalho.